Olá, quinto ano! Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula e hoje nós temos aula de história, falando sobre a descoberta do ouro e as revoltas nativistas. Vamos entender o que foi tudo isso. Então, o Brasil, entre o século XVII e o século XVIII, ele foi marcado por vários movimentos denominados por alguns revoltas nativistas. Então, o que foi as revoltas nativistas? Foi uma luta entre os nativos do Brasil contra os estrangeiros e o domínio português no século XVII e o século XVIII, ok? Então, aí você já sabe o que foi as revoltas nativistas. Vamos ver quais foram essas revoltas que aconteceram e por que elas aconteceram. Então, o ouro das Gerais. Como assim o ouro das Gerais? O ouro das Minas Gerais, tá? Desde o princípio da colonização portuguesa, se buscavam no Brasil o ouro, né? Os portugueses sempre queriam o ouro do Brasil. Por mais que levaram para o Brasil, levaram especiarias, né? Mas o objetivo deles era o ouro. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Muito bem. Então, Minas Gerais recebeu esse nome pelo fato que foi achado muito ouro, diamantes pelos bandeirantes paulistas. Vocês lembram que os bandeirantes paulistas foram, né, expedições em que eles saíam pelo sertão, né, para poder estar se aventurando por conta própria. E o que eles encontravam em suas expedições eram lucro para eles, já que não era comandado pela coroa portuguesa, tá bom? Então, além do ouro, foram encontradas minas de diamantes. E a partir do século XVIII, as Gerais se tornaram a região mais importante da colônia. Por quê? Porque tinha riqueza, não é isso? Diferente da zona do açúcar, que era o produto até então mais cobiçado, com poucas e pequenas cidades, Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas, como Mariana, Sabará, São João, Del Rey e Vila Rica. Então, vocês já perceberam que com a descoberta do ouro, Minas Gerais ela começou a ser urbanizada, não é isso? E foi logo se desenvolvendo muito rápido. Mas com a descoberta desse ouro, muitas pessoas começaram a vir para este local. E aí aconteceu as revoltas nativistas, a revolta dos nativos com aquelas pessoas que estavam chegando. Vocês vão estar conhecendo a revolta do Beckman, a guerra dos Emboabas. Vocês também vão estar conhecendo a guerra dos Mascates, tá? A revolta de Vila Rica. Então, vamos lá, acompanhe a Pro atentamente. Mas antes da gente falar das revoltas, por que aconteceu? Quais foram as causas? O que motivaram? Então, o monopólio português do comércio de mercadoria foi uma das principais causas. O preço elevado cobrado pelos produtos comercializados pelos portugueses também, tá? Medida de metrópole que favorecia os portugueses, principalmente os comerciantes. E os conflitos culturais, políticos e comerciais entre colonos e portugueses. Então, estes foram alguns dos fatos que marcaram aí as revoltas. Então, primeiro, meus amores, vamos passando a conhecer, né, a revolta de Beckman, ou seja, a revolta dos irmãos Beckman. O que foi essa revolta, onde aconteceu e em qual ano? A revolta de Beckman foi uma rebelião nativista ocorrida na cidade de São Luís, que fica no Maranhão, no ano de 1684. A falta de mercadoria para a lavoura da cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravização de indígenas, defendida pelo jesuíta e determinada pela coroa portuguesa, e a insatisfação dos colonos do Maranhão, né, com a Companhia de Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos
e queriam vender esse produto por preço elevado. Ou seja, o pessoal do Maranhão produzia, vendia por um valor muito baixo, nada acessível, né? Um preço muito baixo, nada lucrativo para eles, mas para quem comprava na mão dele ia revender por um valor altíssimo, ficando lucro aí para os comerciantes que iam fazer aí a comercialização fora, não é isso? E com isso, o que aconteceu? Os irmãos, né, Manuel e Tomás Beckmann, que eram ricos proprietários rurais, que aproveitou da ausência do governador, que não estava no momento, declararam-se no deposto, expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia do Comércio, tá? Então, o que se entende pela revolta de Beckmann? Os irmãos Beckmann se revoltaram pela questão da falta de mão de obra que tinha no momento e também pela questão dos lucros dos produtos comercializados, onde eles faziam, né? E vendiam por um preço muito abaixo e onde quem lucrava não era quem produzia, mas sim quem comercializava, quem vendia estes produtos, ok? Então, com o tempo, os produtos vendidos na colônia eram muito caros e a qualidade não era nada boa. Então, no ano de 1684, a revolta, né, aconteceu e deram o nome aí de Revolta de Beckmann. O governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes dessa revolta. E com isso acabou enforcando o irmão Tomás Beckmann. E os jesuítas, né, retornaram à região e continuaram seu trabalho. Vamos também estar resumindo aqui em linhas gerais para vocês compreenderem melhor, preste bastante atenção em cada detalhe. Onde aconteceu a revolta? No Maranhão, São Luís. Quando? Em 1674. Os rebeldes questionavam o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão, né? Quem questionava eram os irmãos Beckmann, que produzia o produto, vendia barato, para ele estar comercializando por um preço bem mais caro e o lucro ficando para ele. Os fazendeiros da região se sentiam o quê? Prejudicados pela forma que era comercializado o produto. A falta de escravos africanos, né, fez com que a mão de obra também fosse uma questão a ser discutida no momento, já que não tinha escravo para trabalhar, a mão de obra também não era muito boa e faltava no momento. Os jesuítas, contrário à escravidão indígena. Então, o que aconteceu? Os jesuítas retornaram à região e continuaram seu trabalho. Então, assim fica entendido o que foi a revolta de Beckmann. Também vamos estar analisando outros fatores, né, acontecidos nessa revolta. Os revoltosos ocuparam o governo, que aproveitaram que o governador não estava no momento, aproveitaram da ausência do governador e declararam aí no deposto expulsando os jesuítas. A companhia foi suspensa, os jesuítas foram expulsos pelos irmãos. A reação das autoridades portuguesas fez com que Manuel Beckmann fosse enforcado, Tomás Beckmann preso por 20 anos, a companhia foi investigada e extinta e os jesuítas retornaram ao Maranhão. Agora, meus amores, vamos passando para a Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Primeiro vamos entender o que quer dizer a palavra Emboabas para depois a gente estar compreendendo o que foi essa guerra. A palavra Emboabas, ela é de origem indígena, que quer dizer forasteiro. Forasteiro é alguém que vem de outro local, né? Não é nativo. Ou também pessoas que se vestem com seus sapatos de penas, né? Que no caso fazia referência aos portugueses por causa das botas que eles usavam, que eram cobertas de penas de aves, tá bom? As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais fez com que várias pessoas, né, da Europa viessem atraído muito a essa região para garimpar, para também estar aí à procura do ouro e dos diamantes.
principalmente os bandeirantes paulistas, que estavam acostumados a andar e minerar aquelas terras, já que eles estavam ali no momento, chamando assim de os recém-chegados de emboabas. Então, quem eram os emboabas? As pessoas que ouviram a novidade, né, a notícia que em Minas Gerais estava tendo muito ouro, muito diamantes, e eles vieram de lá para cá para extrair também, garimpando esses ouros, fazendo a retirada. Então, em resumo, onde aconteceu a Guerra dos Emboabas? Em Minas Gerais. Qual ano? Entre 1707 a 1709. Então, teve a duração de 2 anos. Os paulistas buscavam autoridade sobre as minas, tá? Já que eles estavam ali antes de todos os forasteiros chegarem. Eles se achavam autônomos daquele lugar, eles se achavam os donos da mina. Os emboabas e portugueses não reconheciam o capão da traição. O que foi o capão da traição? Foi uma forma de emboscada que matou 300 líderes paulistas, tá? E esses líderes eram responsáveis pelos emboabas. Então, os líderes eram Manuel Nunes Viana e os paulistas, né, por Manuel de Borba de Gato, que você sabe que era um daqueles bandeirantes. O mais importante combate deu às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os emboabas. Mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes ficaram cercados. Morreram muitos paulistas e os que restaram resolveram se vingar. E essa vingação, né, esse episódio, essa ação feita por eles, ficou conhecido como Capão da Traição. O que foi o Capão da Traição? Uma emboscada feita pelos emboabas, matando aí uma certa quantidade. O episódio recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Beto do Amaral, que era a líder dos emboabas, naquela batalha. O Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes, mas quando eles largaram as armas, Bento decretou o massacre de 300 bandeirantes, ou seja, matou essa quantidade de bandeirantes. Os paulistas partem para Goiás e Mato Grosso, encontra ouro em 1718, que aí já veio a expedição das Monções. Vocês lembram que a expedição das Monções era aquela expedição que eles viajavam pelos rios à procura de alimento, abastecimento de armas, de pólvora, instrumento de trabalho. Era eles que abasteciam os bandeirantes paulistas, ok? E agora vamos passando para a Guerra dos Mascates. O que foi mesmo a Guerra dos Mascates? Os emboabas receberam esse nome pelos vestes que eles tinham, né, os portugueses, porque era forasteiro. E os mascates? Os mascates foi o conflito ocorrido em 1770 entre os senhores de terra e engenho de Olinda e os ricos comerciantes. Os portugueses do Recife eram chamados de mascates. Então, o conflito foi gerado pelo endividamento dos senhores de engenho que tinham suas lavouras de cana-de-açúcar financiadas pelos comerciantes de Recife. Com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas, cobradas com juros altíssimos. Essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes com juros altíssimos, né? Contribuindo para o crescimento do Recife, que passou a desejar libertar-se da luta de Olinda e tornar-se uma vila independente, política e administrativa. Deste desejo, atendido pelo rei de Portugal, que demarcou os limites entre Olinda e Recife, tornando-as independentes, ok? Então, assim
ficou conhecido a Guerra dos Mascate, ou seja, o conflito ocorrido entre os senhores de terra e engenho de Olinda e os ricos comerciantes, né, com os portugueses que estavam aí no Recife. No Recife foi erguido o Pelourinho, né, um obelisco de pedra que era o símbolo da autoridade e da administração. Então, a Guerra dos Mascates, Olinda e Recife, que foi onde aconteceu. Então, foi uma disputa entre comerciantes portugueses de Recife, que eram os mascates, e os senhores de engenho de Olinda. Quais foram as causas? Elevação de Recife à vila, emancipando-se da dependência de Olinda, favorecendo os comerciantes portugueses. A evolução, a elite agrária de Olinda inconformada invadiu Recife e destruiu Pelourinho. Os comerciantes portugueses fugiram para a Bahia. E assim, meus amores, nós ficamos com a nossa aula de história, tá bom? Estudem também pelo material didático de vocês, tá? E vamos agora passando para uma aula de literarte, falando sobre a matéria literária, tá bom? Então, quinto ano, o que se entende por uma matéria literária? Quando nós falamos literária, vem logo de literatura. Quando falamos de literatura, a gente já pensa logo nas letras, nas produções, nas dissertações, não é isso? Nas narrativas, nos textos produzidos. Então, literatura significa letra. É uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, entre outras coisas. Eu posso ver uma imagem e, através dessa imagem, produzir um texto, fazer uma narrativa, uma matéria literária, não é isso? Então, vamos compreender. O que é uma matéria literária? É a invenção transformada em palavras. Vocês são muito bons em produzir. Então, é fundamental que os textos abordem temas permanentes da condição humana. Que temas são esses? Temas cotidianos do nosso dia a dia, que todo mundo saiba viver, que conheça para estar escrevendo bem. Quais são esses temas? Sobre a paz, sobre o amor, sobre a vida, sobre a felicidade, sobre traição, sobre a fé, sobre tranquilidade, sobre paciência, qualquer tema do nosso dia a dia. A matéria literária, né, é uma escrita, é uma produção. Então, é a invenção que você faz através de palavras. Você vai passar a sua história para o papel. Você não vai passar em forma de desenho, mas você pode estar passando com a escrita, ok? E assim, meus amores, finalizamos a nossa aula de hoje. Vocês têm livro de história, páginas 191 e 192. Também vocês têm o livro de literarte sobre a matéria literária, da página 76 a 78. Então, são todas essas páginas da 76 até 78. E também vocês têm a entrega dos vídeos avaliativos até segunda-feira, 28 de nove de 2020. Não se esqueçam que são o livro da leitura, com interpretação de Pedro Pereira Pinto, o vídeo da independência do Brasil para aqueles que não participaram do debate ou não estavam presentes, ou então aqueles que erraram, né? Pronto. E vocês também têm um vídeo de literarte que a Pro já mencionou para vocês. Então, meus amores, boa aula, beijão, fiquem com Deus.